Pois é, essa frase aí, ela resume uma dor que, nossa, quem é da área de desenvolvimento conhece muito bem. Sabe aquele momento de abrir um projeto e ficar olhando para a tela sem ter a menor ideia de por onde começar? É, é mais do que só frustrante, né? É totalmente ineficiente e, como a gente vai ver aqui, acaba saindo surpreendentemente caro para as empresas. Só que essa frustração, que parece ser só de uma pessoa, é na verdade só a pontinha do iceberg. Porque quando essa falta de documentação vira regra e não exceção, o que acontece? Ela acaba criando um ambiente de caos, sabe? Um caos que vai contaminando o projeto inteiro, a equipe e lá no final, claro, o resultado financeiro. E esse caos, olha, ele se traduz em custos, e custos bem reais. Pensa só, cada hora que alguém do time gasta tentando decifrar um código, é uma hora que essa pessoa não está usando para criar algo novo, para inovar. Vira um ciclo vicioso, sabe, de retrabalho que vai drenando o orçamento e, o que é pior, acaba com a moral da equipe. Então, o ponto crucial é este. Documentação não é só um monte de papel, não é burocracia. É, na verdade, a nossa primeira linha de defesa contra esse caos todo. Ela se torna o quê? A fonte central da verdade do projeto. Todo mundo fica na mesma página. E com isso, o que a gente ganha? Fica mais fácil da manutenção, gente nova que entra na equipe consegue se atualizar muito mais rápido e, no fim das contas, o que todo mundo quer, economiza tempo e dinheiro. Ok, beleza. A documentação resolve um problema imediato, certo? Mas como é que a gente faz para esse caos não voltar? Para isso, a gente precisa de uma estratégia. Exatamente aqui que a gente para de só escrever código e começa a pensar de fato como engenheiros. E engenharia de software é exatamente isso. É ter uma abordagem que é sistemática, que é disciplinada. A ideia é bem simples, na verdade. Construir software com o mesmo tipo de rigor que a gente usa para construir, sei lá, uma ponte. É usar processos para garantir que as coisas sejam previsíveis e que tenham qualidade, do comecinho até o fim. E o roteiro, o mapa que essa engenharia segue, é o que a gente chama de ciclo de vida do software. Basicamente, todo projeto passa por 3 grandes fases. Fase 1, a definição, é aqui que a gente entende o que precisa ser feito. Fase 2, o desenvolvimento, mão na massa, a construção em si. E por último, a fase 3, a manutenção. É o que garante que o software vai continuar funcionando direitinho e evoluindo com o tempo. Um dos primeiríssimos modelos para organizar esse ciclo foi o famoso cascata. A lógica dele é bem simples e linear, sabe? Uma coisa depois da outra. Primeiro, a gente define absolutamente tudo. Depois, projeta tudo. E só lá no final é que começa a implementação. É super organizada, não dá para negar. Mas o grande ponto fraco dele é a rigidez. Se pintar uma mudança de requisito no meio do caminho, aí complica. Pode quebrar o fluxo todo. E aí a gente vê a evolução desse pensamento. O modelo espiral, ele meio que pega o melhor dos dois mundos. Combina aquela estrutura linear com ciclos de prototipagem. Imagina assim, a cada volta que o projeto dá na espiral, uma versão melhor e mais completa do software é criada. E o pulo do gato é o seguinte, os riscos são analisados a cada etapa. Isso permite corrigir a rota antes que seja tarde demais. É uma abordagem bem mais flexível, perfeita para projetos mais complexos, cheios de incerteza. Ok, até aqui a gente viu como organizar o quê e o como fazer. Mas falta a pergunta mais importante de todas. Por que ter todo esse trabalho? Qual é o objetivo final de ter um processo todo estruturado? A resposta, no fundo, cabe em uma única palavra: qualidade. E olha, qualidade não é aquela coisa abstrata de o código é bom. Não, é algo bem específico, bem prático. A pergunta é, o software faz o que o cliente precisa que ele faça? Se a resposta for um sim bem grande, então ele tem qualidade. Todo esse esforço em processos, em modelos, tudo isso visa garantir essa tal de adequação ao uso. E o caminho para a gente chegar nessa qualidade passa inevitavelmente pelo processo. Mas atenção! Um processo não é só um manual de regras. Pensa nele como um motor. E esse motor precisa de 3 peças funcionando em perfeita sintonia. Pessoas, ou seja, a equipe capacitada, procedimentos, que são os métodos definidos, e as ferramentas certas para fazer o trabalho. Quando esses 3 elementos se encaixam e trabalham juntos, aí sim, o processo vira um motor que gera qualidade de forma consistente. Então a grande sacada é essa. O processo não é o objetivo final. Ninguém faz processo por fazer. Ele é um mecanismo. É o que permite que a qualidade seja construída dentro do produto desde o comecinho, em vez de tentar, sei lá, forçar a qualidade para dentro com o teste só lá no final. Agora, vamos dar um zoom out.
Sair do nível do projeto e ir para o nível da organização inteira. Como é que uma empresa sai daquele caos que a gente falou e adota essa cultura de qualidade de um jeito que seja previsível e consistente? A resposta está em buscar uma coisa chamada maturidade. E o que é essa tal de maturidade? É exatamente isso. É a organização. Parar de depender dos heróis. Sabe, aquela pessoa que fica até tarde apagando incêndio. É sair dos sucessos que acontecem de vez em quando e criar um sistema, um jeito de trabalhar que produz bons resultados sempre, de forma confiável, projeto após projeto. É basicamente a diferença entre contar com a sorte e ter competência organizacional. E para essa jornada, o CMMI funciona como um roteiro, um mapa bem claro. Pensa numa escada. A organização começa lá embaixo, no nível 1, que é o caos total. Daí ela sobe para o nível 2, onde pelo menos os projetos individuais começam a ser gerenciados. No nível 3, esses processos são padronizados para todo mundo. Subindo para o 4, a empresa começa a usar dados e estatísticas para controlar o desempenho. E lá no topo, no nível 5, o foco vira um só: melhoria contínua. É estar sempre buscando jeitos de otimizar tudo. E aqui no Brasil, é legal saber que além do CMMI, a gente tem o MPS-BR. A principal diferença é essa. O MPS-BR, apesar de ser compatível com as ideias do CMMI, foi pensado para ser uma alternativa mais, digamos, acessível, principalmente para empresas pequenas e médias. Já o CMMI geralmente é o padrão adotado por empresas gigantes, pelas grandes fábricas de software. Tá, mas e aí? Qual é a recompensa por subir essa escada toda da maturidade? A recompensa é basicamente a solução para todos aqueles problemas que a gente viu lá no comecinho. Prazos e orçamentos se tornam mais previsíveis. A qualidade e a confiabilidade do software aumentam. A organização para de depender daquela pessoa heróica para apagar os incêndios. E o mais importante, cria-se uma cultura de melhoria que é sustentável, que é baseada em dados. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para a gente fechar. O processo de trabalho de uma equipe, de uma empresa, ele é um mapa claro que leva ao sucesso previsível? Ou cada projeto novo ainda parece uma aventura, uma jornada meio incerta no meio da floresta, sem saber direito para onde ir? A resposta a essa pergunta diz muito, mas muito mesmo, sobre o nível de maturidade e sobre o quanto a busca pela qualidade é levada a sério.